Vamos lá. Então, aí aqui, eu fiz essa conta aqui, ó, nível zero, né? Com zero. Acabei de fazer essa conta. E a ideia era que a gente meio que fosse se ajudando aqui. Nos problemas fácil não vai ter muita interação, né? Porque, bem, eles são muito fáceis, é até difícil ficar. Ei, e aí, como é que eu faço uma soma? Como é que eu faço isso ou aquilo? Eu vou só fazendo aqui. Mas aí nos problemas mais pra frente a gente tem mais interação. A minha ideia inicial era ir nessa lista aqui de problemas recomendados, né? Mas aí também se vocês tiverem algum problema a gente adiciona aqui numa lista, ó, lista. E aí a gente guarda para as próximas lives ou para as próximas vezes. Então a gente começa aqui por esse Olá Neps. Tá, vamos fazer os recomendados e vamos tentar fazer o máximo que a gente conseguir. Né? Para ver onde é que a gente consegue aqui essa pontuação no final. A gente deve ficar aqui por mais ou menos 1 hora, eu acho, não sei. Dependendo se tiver gente aqui para assistir. Tá. Tá, e eu vou fazer só em Python, porque eu tenho que escolher alguma linguagem, eu acho que é bacana que escolher Python. Tá, então essa aqui a gente tem que imprimir. Tá, só o Laneps, então é bem simples. Eu faço aqui um arquivo. Eu acho que é bacana também esse negócio de live, porque a pessoa vê como é que o outro realmente faz no dia a dia, né? Os detalhes de como que um faz uma coisa, outra coisa. Então eu só vou criar um arquivo aqui, porque é o ID desse problema aqui é 1. Abro no Visual Studio. Eu não sei o que é que vocês usam para programar. Eu acho que isso aqui vocês nem sabem que dá pra fazer, ó. Você pode só pegar o arquivo e jogar lá, ó. Mentira! Envia. Eu acho que nesse problema, o que o pessoal mais erra aqui no problema, porque se a gente vem aqui em submissões da comunidade, a gente consegue ver que deve ter gente errando aqui. Tem gente que erra aqui. Erro de compilação é normal para quem é iniciante. Outro errado aqui. Eu acho que o que o pessoal mais erra aqui é essa falta do. Ah, tem que ser exatamente como está pedindo aqui na saída. Então o O tem que ser maiúsculo, o L e o A tem que ser minúsculo, aqui é maiúsculo, maiúsculo. Então o jeito mais fácil que eu sempre faço, sempre que eu estava treinando para competição, eu sempre pego a saída. Então eu copio a saída e boto lá, porque daí não tem como estar errado. Só copia a saída, joga lá e vai estar do jeito certo da saída. Então beleza, então a gente já passou um aqui, já foi o primeiro. Vamos ver o próximo. Então dá um F5 aqui. Soma fácil, média inteira. Ó, já conseguimos uma medalha aqui, ó. Achei fácil. Achei fácil mesmo, né? Era fácil aquele problema. Tá, esse aqui faça um programa que lê dois valores e imprime o resultado da expressão A mais B. Então vamos pegar aqui o ID. Né? Vamos fazer aqui. Problema. Mas nós estávamos falando do IDE, aí as pessoas mais metidas gostam de usar o Vim, que são os programas caros, tem problemas. Gente, o Vim é muito ruim, eu não quero dizer nada não, mas aqui tá uma porcaria. Outra coisa que eu faço também é criar um arquivo de entrada. Ó. Então você pode criar aqui um, por exemplo, vamos chamar de entrada. Ponto. Vamos botar ponto .txt, porque daí fica fácil da gente editar. Daí eu já copio aqui o primeiro exemplo de entrada, ó. Ctrl C aqui no primeiro exemplo de entrada. Vem pra cá, adiciono no arquivo. E eu uso o Visual Studio, mas eu não uso o compilador aqui no Visual Studio, eu acho ruim. Então eu fico trocando pro console, pro PowerShell, e daí eu faço o código aqui, troco pro PowerShell, faço o código aqui, troco pro PowerShell. E aí quando eu estou no PowerShell você tem que dar CMD para mudar pro terminal, né? E para não usar o PowerShell, para usar o terminal.
E aí a gente vai, por exemplo, ó, quando a gente for fazer aqui a entrada, a gente tem que ler 2 inteiros e imprimir a soma. Então, como o exemplo são 2 linhas, a gente tem que ler uma linha, depois ler a outra linha, né? Então a gente vem aqui, ler uma linha, ler a segunda linha, e aqui a gente pode imprimir a soma dos dois. Né? Então a gente lê o primeiro número, transforma em inteiro, lê o segundo número, transforma em inteiro e imprime a soma dos dois. Então quando a gente for testar aqui, ó, Python 134, pronto. Então se a gente testar 2, 3, está imprimindo 5. Mas aí agora a gente pode usar o arquivo de entrada aqui. Então a gente pode fazer Python, o nome do nosso programa aqui, do nosso arquivo, ó. E a gente pode dar um pipe e aí botar a entrada.txt. E daí ele pega esse arquivo de entrada, coloca como a entrada do nosso programa e imprime aqui só a saída, tá vendo? E daí facilita para ficar testando o código. Aí você, se o código tivesse errado, você já muda o código e já testa a entrada, não precisa ficar digitando a entrada em todo o teste, entendeu? Aqui dá soma. E a média. A média inteira, né? Ó. Isso aqui também deve ter gente errando, colocando média, a média real, né? E aqui a gente quer só a média inteira. Deixa eu ver, 136. Enquanto eu vou fazendo, vocês podem fazer pergunta, tirar dúvida e tal, se quiserem. Eu vou só copiar aqui do anterior, ó, e fazer a média. Copio o exemplo de entrada, coloco no nosso arquivo de entrada e testa. 36. Ó, tá aqui, ó. Aqui eu já estou imprimindo, ó, em real. Se eu mandar desse jeito, eu vou receber a resposta errada. Vou mandar só para receber a resposta errada. Aí, ó, a gente recebeu a resposta errada porque a gente está querendo que imprima 2 e aí a gente está imprimindo 2.0. Não é a mesma coisa. Então, para imprimir só 2, a gente tem que transformar isso aqui tudo em inteiro. Ó. Ah, e essa adição aqui do Visual Studio Code é muito bacana, ó, esses brackets aqui. Eu acho que é uma extensão, deixa eu ver aqui a extensão, o nome da extensão. Tem aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Se vocês quiserem usar a extensão, ó, bracket pair, colorized to. E aí ele cria essas aqui, ó, e daí você consegue saber pela cor. Então o amarelo está com amarelo, o rosa está com rosa e esse azul claro com azul claro. Aqui onde está abrindo e fechando pela cor. Então vamos testar de novo agora, ver se está pronto. Agora já está sem o ponto, ó. A gente só precisa copiar e enviar. Ah, agora já foi disso. Tiago salvou minha vida. Como assim? Para programar esses probleminhas fáceis, eu uso o Visual Studio Code, mas para programar mesmo, por exemplo, para programar o NEPS, eu uso o PyCharm. Tá até aqui o PyCharm. Abre vários passos aqui. Tá. Área do quadrado. Eu faço um programa que lê um inteiro L e imprima a área do quadrado de aí, L. Tá. Então é só elevar isso aqui ao quadrado. Então a gente vai... Problema 138. Tá, então leu inteiro. E daí a gente quer imprimir. Nosso exemplo de entrada, vou pegar esse aqui, 2. 138. Tá certo. A outra opção, eu acho que a gente podia usar a biblioteca de matemática.
play 2. Vamos testar ver se funciona. Mas aqui ele já dá em real. Então a gente pode transformar em inteiro. E aí dá certo também. Então a gente tem essa opção. Ou a opçãozinha mais fácil, que é aquela que bota L elevado a 2. Então, vou mandar sem a biblioteca. Vou tirar isso aqui também. Vou botar isso aqui bem simples. Fácil. Flipper. Essa é uma questão bem bacana. Essa é aquelas questões com if, né? Que aí você tem aqui o estado da portinha. Se for 0, ela está para esse lado. Se for 1, ela está para esse lado. Aí ele dá o estado das duas portinhas. E ele quer saber onde é que a bolinha vai cair. Então, se a portinha P tiver com estado 0, a bolinha sempre vai cair no C. Mas se a portinha P tiver com estado 1, aí depende do estado dessa outra aqui, né? Então, vamos ver qual é a ordem aqui, ó. Posição da portinha P e R. Diga onde é que vai cair, tá? Então aqui a gente quer da portinha P e da portinha R. Vamos primeiro criar um arquivo, arquivo 87. Vamos fechar esses aqui. Já coloca nosso exemplo de entrada aqui. E aí nesse aqui já é uma coisa do Python que a gente vai ter que ler a linha toda, porque outro erro muito comum que o pessoal faz quando está aprendendo Python é que eles testam como eles acham que deve ser. Então, por exemplo, às vezes o cara testa assim, ó. Ele bota P e R e daí dá a mesma coisa que a gente fez na outra. E daí começa o código aqui. Mas isso aqui, ó, tá lendo duas linhas. Daí o cara lê a primeira linha, coloca no P, lê a segunda linha, coloca no R. E acha que tá tudo certo. E aí quando ele roda o código, Python 87, ele coloca em duas linhas. Então ele testa em duas linhas. Meu código tá funcionando, enviei e o site está dizendo que tá errado. Mas na verdade o site tá testando só com uma linha, né? Então se a gente testar aqui só com uma linha, dá erro, o código dá erro, porque a segunda linha não tem a segunda linha, né? E a primeira linha também, 1 espaço 0 não é um inteiro. Então a gente tem que dar um split aqui. Então a gente vai ler uma linha, vai separar tudo que a gente lê nela, e aí a gente vai dar um map int P e R. Vou imprimir aqui o P e o R, saber se está imprimindo certo, né? Então agora se a gente botar tudo numa linha, a gente tem os valores no canto certo. Então o 1 está na variável P e o 0 está na variável R. E o map ele está aplicando essa função em cada elemento da lista gerada por aqui. Então a gente vai ter uma lista 1 e 0. E daí eu estou aplicando, que na verdade vai ser... Sempre que a gente usa o input, ele é um string, né? Então a gente deu um input, deu um split, daí a gente tem isso aqui. E agora a gente está aplicando o int em cada elemento dessa lista. Então eu estou transformando essa string no inteiro. E agora eu estou fazendo ela... Agora a gente tem isso aqui. E daí eu estou fazendo o P e o R receber essa lista aqui, né? Daí o primeiro elemento vai para a primeira variável, o segundo elemento vai para a segunda variável. Então agora a gente está aqui. Então a gente agora sabe, tem o P e o R na variável certa. Agora vamos ver o que é que a gente precisa fazer. Tá. Se o P for 0, ela vai cair sempre no C, né? Então vamos voltar lá. Se P for igual a 0, C. Se não, ela vai depender do R, né? Então se o R for 0, B. Se não,
Então, se o R for 0, ela vai cair no B. E se o R for 1, ela vai para o A. Né? Então, ela vai para o A. Então, vamos testar com a entrada. Antes de mandar, é sempre bom testar com a entrada para ver se a gente não está imprimindo alguma coisa a mais, se não está errado. Então, aqui tem o B, ó. A primeira entrada vai para o B e a segunda entrada vai para o C. Então, parece que está certo, né? Então, a gente copia, envia, espera o juiz. Esse juiz está super rápido, cara. No instante da resposta aqui. Próxima. Não tem nem atenção de esperar a resposta. Não tem nem atenção de esperar a resposta. É verdade. Antes ele demorava, né? Agora ele tá super rápido. Thiago, uma dica que eu ia dar pra tu é depois implementar o blind no contest. É verdade. Dá uma tensãozinha no final, né? Não. Aí isso aí é vacilo, velho. Nossa, isso é vacilo. Cara, vacilo é se ele colocasse que nem outros sites aí, que bota o pré-teste, passa no pré-teste, mas não quer dizer que eu acerte de fato. Aí sim é vacilo. Eu pensei em fazer desse jeito aí, mas por causa da carga no servidor, né? Mas enquanto a gente puder fazer como a gente está fazendo, testando tudo e fazendo estilo como deve ser, a gente vai fazendo. Se evoluir muito, em hora o servidor não estiver aguentando, a gente vê o que faz. Tá, então vamos para esse aqui, aprovado, reprovado. Então, no colégio Neps Academy, rapaz, a gente tem até um colégio. Um aluno... Sabe a página de graça do CNA? Eu não sei o que é CNA, cara. CNA é escola de inglês. Ah, não sei, nem me liguei. Média, tá, média final, tá, então se o cara tiver média, então ele vai ter 2 notas, as notas são reais, que eu já estou vendo aqui no exemplo de entrada que ele pode ser real, né? Então as notas desse semestre, então tem 2 notas, daí eu vou tirar a média dessas notas, se for maior ou igual a 7 o cara está aprovado, se for entre 4 e menor que 7, né? Ele está de recuperação, e se for menor que 4 ele está reprovado. Tá, era assim que funcionava lá na minha universidade. Na universidade de vocês é do mesmo jeito? A média é 7 também? Ou não? Deixa eu ver aqui. 86. Poxa, o Thiago nem tá na universidade ainda, calma aí, pera lá. Como é? Nem tô na universidade ainda, pera lá. Ah, tá. Mas é 5 padrão. Entendi. Tá, então vamos lá. Mesmo esquema da outra, a gente precisa de 2 números na mesma linha, então a gente precisa ler uma linha que tem 2 números. Então a gente vai ter A e B. E a gente vai usar aquele map, só que agora não é mais inteiro, é um float. E a gente vai dar um input split. Tá. Só para testar se tá tudo ok. A gente imprime, então dá um Python 86 ocupy, entrada. Então pronto. Então as variáveis estão corretas. Então no A está o valor 4.3, no B está o valor 5. É sempre bom imprimir a entrada. Eu sempre imprimo a entrada quando eu estou lendo para saber se eu não fiz alguma besteira na leitura. Tá. Agora a gente vai para média. Então vamos dizer que a gente tem uma média que é igual a A mais B dividido por 2. Se a média for maior ou igual a 7, então a gente tem que imprimir. Daí aquela mesma dica de antes, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. Sempre que o problema manda imprimir alguma coisa, alguma frase, alguma palavra, eu sempre copio. Sempre copio. Então, se a saída do problema deve ser aprovado, eu venho aqui, ó, aprovado, dou um Ctrl C e imprimo do jeito que ele está querendo imprimir.
Porque às vezes ele pede sem acento, minúsculo, maiúsculo e assim vai. É muito mais fácil só copiar o que ele está pedindo, colocar aqui, que aí vai dar certo. Então se a média for maior ou igual a 7, o cara está aprovado. Se não, se a média for maior ou igual a 4, eu acho que ele está de recuperação, tá aqui recuperação. E se não, ele se ferrou, tá reprovado. Testar agora. Tá, então o primeiro exemplo tem que dar recuperação, deu recuperação. O exemplo do aprovado, vou botar aqui na entrada, aprovado. Então parece estar certo. Deixa eu ver aqui, então vamos enviar. 86. Bem bacana também. Pronto. Bondinho. Essa aqui eu não sei, não lembro. Ô louco, quem que é esse cara lindo? Como assim? Oh, meu Deus. Tá, então parece que a gente só precisa somar aqui e ver se essa soma dá maior ou igual a 50, né? Menor ou igual a 50, algo assim. Quantidade de alunos e a quantidade de monitores. Então, primeira coisa, vamos fazer a leitura. Né? Então, vamos... Tá, a primeira coisa é criar o arquivo. Então, vamos criar um arquivo aqui pra gente. Tá. Então, vou apagar aqui. Alunos. Monitores. E copiar a entrada. Se for menor ou igual a 50, e a gente imprime S. Se não, então vamos testar. A primeira deu S, vamos testar a segunda. Vamos testar aqui mesmo, então a gente pode dar um Python 13. Deu não. Então vamos testar todos os exemplos de entrada. Já estamos aqui, né? 49 e 1, deu sim. Então, envia. Ok. Uma coisa muito comum que eu recebo eu recebo muita mensagem, né? Muito no feedback, porque você pode vir aqui, enviar mensagem, daí enviar feedback. E eu recebo muito o pessoal perguntando o que é essas restrições aqui. Né? O que é que eu tenho que botar no meu código? Tipo, se o A for maior do que 1, menor que 50, como é que eu trato essas restrições no meu código? Mas na verdade é que as restrições estão aqui só para dizer se seu problema vai ser testado com valores nessa faixa aqui, né? Então o A sempre vai ser entre 1 e 50. Então quando alguém for testar esse programa, como o juiz vai testar esse programa, ele sempre vai testar com números que tem entre 1 e 50. E quando ele vai sempre testar com números que o M tendo entre 1 e 50 também. Então se seu programa funciona dentro dessa faixa de valores, daí você já pode mandar o código. Você não precisa adicionar nada aqui no código para checar se o A está entre 1 e 50 ou nada assim. É só uma forma do site dizer em qual faixa que ele vai testar o
seu programa. Sempre que ele for digitar alguma coisa lá no seu programa, vai estar dentro dessa faixa aqui. Nos problemas iniciais, isso não faz diferença nenhuma, né? Porque a maioria dos códigos sempre vão funcionar. Mas nos problemas mais avançados, né, de grafo, tem algum algoritmo que serve se você tiver tantos vértices, mas não serve se você tiver uma quantidade maior de vértices. Então é importante você saber como que seu problema vai ser testado. No começo não faz diferença, você pode simplesmente ignorar essas restrições aqui, na maior parte das vezes. Então vamos ver como é que a gente está aqui já. Tá, ó, chegamos no LaCodeCAD já. Outro problema de soma, par, ímpar, positivo, negativo ou nulo. Tá, o LaCodeCAD é a mesma coisa do Olá Neps Academy, mas é do antigo site, né, do CodeCAD. Então vamos criar o arquivo aqui dele. 212. Dá um print. Simplesmente imprimir a frase Olá, CodeCAD. A dica aqui é a mesma dica do outro, né? Só copia do jeito que tiver lá e cola no código. Para não copiar errado. Porque às vezes você vai e copia sem a exclamação, por exemplo. Se a gente enviar o código aqui e esquecer da exclamação no final, vai dar errado. Então tem que sempre enviar certinho, do jeito que está imprimido aqui na saída. Meu Deus, eu tô muito incomodado com esses códigos em Python, velho. Não tem ponto e vírgula, não tem header, não tem nada. Aproveita para aprender Python, cara. Agora é a hora. É porque eu já sei um pouquinho, só que incomodado mesmo assim. Entendi. Tá, vamos para esse aqui de soma. 84. Ops. Tá, esse aqui a gente tem duas linhas, né? Vamos copiar aqui a entrada. Colocar aqui na entrada. X e Y. Então, X. 20. Y. E a soma. Então, parece que tá tudo ok, né? Tudo inteiro, a soma é inteira, tudo ok. Eu tô impressionado, cara. É bacana porque agora eu tô do outro lado, né? Isso também foi um dos motivos de eu querer fazer isso aqui. Porque agora eu tô do outro lado, sei como é que o site reage quando vocês estão usando. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento a gente vai encontrar um bug aqui. Ah, por que a gente está tentando fazer isso e não está dando certo, né? Certeza absoluta, vai acontecer. Mas estou impressionado como o juiz está rápido. Fiquei surpreso esses dias, velho. Eu fui submeter uma parada, velho. Foi meio segundo e já deu o veredito. Depois eu posso mostrar para vocês como é que ele funciona por trás também. Né? Como é que eu fico vendo o que é que vocês estão submetendo. Dá pra ver em que caso de teste que quebrou, qual a resposta que era esperada, qual a resposta que vocês imprimiram e tal. Tá, vamos lá. Par ímpar. Tá, então... Aguardamos essa feature no site, hein, Thiago? Não, aí é injusto, não. Isso aí facilita muito pra vocês. Tá, então a gente tem dois números aqui, né? Entrada são duas linhas. A primeira linha é a quantidade que um cara usou, o Bino, e a segunda que o Cine usou. Depois a gente soma, e dependendo do resultado final a gente imprime, manda a resposta aqui. Tá. Então, vamos criar o arquivo de entrada. Qual é o problema? 148. Tá bacana a live, tipo, vocês conseguem me escutar bem, vocês conseguem ver principalmente os códigos bem, essas coisas. Porque essa foi um dos principais motivos da gente fazer aqui no Discord agora, porque vocês são os que mais usam o site, né? Então vocês estão
muito mais engajado que todo mundo, então se acontecesse alguma besteira, vocês iam compreender, iam tentar ajudar e tal. Na próxima a gente tenta ir pro YouTube ou pro Twitch. Tá, então par ou ímpar, né? Então a gente vai colocar quanto que o Bino colocou. São 2 linhas também, mesmo esquema. E o sino. Então si B mais S mod 2 foi igual a 0. Então se deu par, quem é que ganha quando dá par? Tá, Bino sempre escolhe par. Então print Bino. Se não, sino com C. Botei S aqui e o sino é com C. Vou mudar. Tá. Então, vou colocar aqui uns comentários. Testar. Então aqui deu sino. Deu sino. Vamos testar os outros. Bino. Só mais um. Bino também. Então parece certo, né? Então a gente já pode mandar. Eu estou fazendo esses testes também porque, primeiro porque é importante, e outra coisa também é porque, de novo, eu recebo muita mensagem do tipo, meu código não está funcionando, e ele funciona nos casos. E aí daí o código não funciona nem nos casos de exemplo, né? Então é importante primeiro testar nos casos de exemplo e ver se está funcionando direitinho. E aí se não tiver, não adianta muito mandar mensagem para mim, porque eu sou só uma pessoa, daí eu recebo, sei lá, 10, 15 mensagens por dia, não dá para me ficar olhando o código o tempo todo. Então o ideal é sempre ir no Discord, né? Então você vem aqui, clica no Discord, e aí você fala com o expert do Discord. Tá ali ele, no Discord. Deixa eu ver se eu trago ele aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Expert do Discord, ó. Pode falar com ele. Não, pode ir lá no Discord, perguntar com qualquer um, pergunta lá no canal de resolução de exercício, diz, não estou conseguindo resolver esse exercício, com certeza alguém vai ajudar. Positivo, negativo ou nulo. A gente já fez um monte, né? 145. Só é um número, né? Então, vamos chamar de x. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Positivo, negativo ou nulo. Tá, então se o x for maior do que 0, mesmo esquema, só copia aqui, né? Porque eu acho que eu já, na maratona, quando eu tava aprendendo, quando eu tava no começo, eu fazia muito essa besteira, né? Tipo, eu acabei de resolver um problema que a palavra começava com maiúscula. Daí eu vou resolver esse outro problema, coloco também a palavra com maiúscula, envio, dá errado e eu achei que devia estar certo e não consigo achar o erro. E daí é muito mais fácil você sempre vir no problema, copiar como é que ele quer que você imprima e colocar aqui. Já fica automático. Bicho, tinha umas maratonas que eu fazia, que tinha os problemas mais fáceis, que eu começava a ser no jato resolvendo exercício, exercício, submissão, aí submetia os 3. Quando eu ia ver o veredito, eu tomei 2 WA. Pois é. Só de besteirinha. Pois é. Então você automatizando seu cérebro para sempre seguir um padrão, você já resolve esse problema. Né? Você só copia como é que ele quer que imprima e coloca aqui que vai dar certo. Então, vamos testar esse aqui. Vamos testar com Python 145 7 é positivo, menos 8 negativo e 0 é nulo. Então tá tudo ok.
E nas lives, vocês podem dar ideia também o que é que vocês querem nas lives. A gente não precisa ficar só resolvendo exercício não. Se vocês quiserem outras coisas, a gente pode fazer outras coisas também. Estou aqui com o tempo para compartilhar o que eu sei. Então se vocês quiserem aprender, sei lá, desenvolvimento web, se vocês quiserem aprender ou dica de alguma coisa que vocês queiram, pode deixar a ideia que a gente vai trabalhando na ideia. Prêmio do 1.000.000. Tá. 197 pontuação. Onde é que a gente vai parar na classificação? Será que a gente já aparece na classificação? Não, a gente precisa de 400 para aparecer aqui no finalzinho da classificação. Vamos lá. Prêmio do 1.000.000. Tá. Então, essa é a entrada. Então a gente vai pegar um N. Thiago, você podia gravar a solução do fita colorida, Thiago. Fita colorida, vou anotar aqui. Porque a cada 7 dúvidas que tem aqui no Discord, 5 é o pessoal fazendo isso daí. Eu não entendo porque que ele é fácil ainda. Tá Só certo. deixa eu ver. Uhum. Mano, eu não falo nada porque a primeira vez que eu fazer esse problema eu demorei 3 dias, então. Aí. E quando eu finalmente resolvi o problema, ninguém entendeu a solução, porque eu já tava tão esotérico de tanto pensar no problema que. Eu resolvi isso. Quanto tempo eu vou estar? Tá, a gente dá uma olhada nesse problema já. Beleza. Acho que eu fiz ele com Lowerbound e Upperbound. Mano, ontem pediram ajuda com ele, a solução do cara ficou legal, velho. Ficou muito mais intuitiva que a que eu fiz. Esse não é um problema fácil? Vocês estão falando aí agora, eu fiquei interessado no problema. É fácil assim, né? Você classificou como fácil, mas se é fácil. Deixa eu ver aqui. Ah, velho, me tira essa quarta, velho. Ah, tira na maré. Acho que passa em ao quadrado, não passa? Passa. Vamos ver aqui. Tipo, passa em cima, né? Mas. Nossa, eu podia pegar esse programa e colocar um limite mais alto, tipo 10 na mão, né? Olha, esse é um programa legal. É mole. Ah, tá. Vamos guardar aqui. Talvez a gente resolva ele hoje, talvez na próxima, porque também a gente já tem 20 minutos só. Mas vamos ver. Mas foi uma boa, eu coloquei aqui na lista. Pode deixar que eu vou continuar a live aqui pra vocês, só que tem problema difícil. Ah, beleza. Passa Cara, com... velho. A gente, Todos os problemas da seletiva. a gente vem pelas duas pontas, Rangel. Eu começo aqui do começo, aí tu faz o seguinte, ó, tu vem aqui, escolhe exercício de programação, aí tu vê aqui resolvidos, ó, ordena pelo contrário, né, ó, e aí começa, ó, certo? Deve ter algum problema que eu fiz. Ó, quer ver? Deixa eu ver se é algum que eu fiz aí. Sem graça. Tá, vamos aqui, vamos voltar. Volta aí. Prêmio do 1.000.000. Volta, Thiago. Tá, então prêmio do 1.000.000 a gente tem o seguinte, a gente tem um número de dias, e daí a gente tem quanto que o cara ganhou cada dia. E daí se esse número passar 1.000.000, a gente tem que guardar aquele valor. Tá, então a gente tem aqui número de dias, que em Python vai fazer alguma diferença, então for e range n. Então aqui a gente vai ter um input de cada dia. Então cada dia, então no dia a gente lê e tem que passar para inteiro também. Então
Sempre imprimo a entrada para ver se está tudo ok. Então, Python 145. Entrada. Tá, então essa é a entrada que a gente tem. Aqui, ó. Beleza. Então, vamos pegar aqui uma soma. E vamos somando quanto que a gente tem em cada dia. Então, soma mais igual o valor que a gente tem naquele dia. Então, vou imprimir aqui a soma também. Tá. Então, isso aqui já dá 1 milhão? Não. Não, 1 milhão é esse aqui, né? Tá. Então, no primeiro dia tem 100, no segundo tem 100 mil, depois 500 mil, depois 1 milhão. Então, no quarto dia o cara deveria ganhar, né? Então, vou colocar aqui resposta. Então, se a soma for maior ou igual a 1 milhão, então a resposta recebe mais um. Então aqui não tinha chegado a 1 milhão, aqui não tinha chegado a 1 milhão, aqui não tinha chegado a 1 milhão, aqui chegou a 1 milhão, ops. Então a gente mudou a variável resposta para 4, mas aí depois a gente deixou, como esse valor aqui ainda é maior do que 1 milhão, ó, aqui nesse if, a gente atualizou a variável resposta de novo, que não devia ter acontecido, né? A gente só pode atualizar uma vez. Então a gente tem duas soluções. Uma é a solução mais comum, né? Então a gente faria esse if se a soma for maior que tanto e a resposta for menos 1, porque daí a gente só atualiza uma vez, ó. A gente atualizou uma vez, a resposta era menos 1, passou para 4. Agora a resposta não é mais menos 1, a gente não atualiza de novo. Meu Google Home está falando alguma coisa ali no outro quadro. Tá. Tá, então esse é o jeito mais normal de fazer, o mais comum, né? Então vamos fazer desse jeito primeiro. Aqui a gente imprime a resposta. Então pronto. Agora a gente imprime só a resposta final. Então no dia 4, a soma passou de 1 milhão. A gente atualizou a resposta. A gente imprime a resposta no final. Então, vamos ver se está certo aqui. Tá, então tá certo. Então esse é o jeito mais comum de fazer. O erro mais comum desse problema, que eu recebo muitas mensagens lá é que as pessoas esquecem isso aqui. Então eles atualizam, então a soma passou de 1 milhão, atualizei a resposta, e daí eles enviam, e aí o site diz que está errado, mas a gente já viu no exemplo que já dá errado para o primeiro exemplo, a resposta acaba dando 5. Porque ele atualiza para 4 e depois atualiza para 5, porque a soma ainda é maior do que 1 milhão. Então você tem que ter um cuidado para atualizar a resposta só uma vez. O outro jeito é que você pode só imprimir a resposta aqui. Você pode só imprimir o i mais 1. E dar um break. E aí o que vai acontecer é que o programa nem vai ler esse último valor aqui. Ele nem vai ler o 600 mil. E daí, quando você é mais iniciante, você acha que você tem que ler a entrada toda e não é verdade, né? Se você já sabe a resposta certa e você não precisa mais da entrada... Não precisa? Você não precisa ler a entrada toda, tá vendo? Essa nem eu sabia, velho. Aprendemos algo novo agora. Porque o que acontece é que seu programa imprime uma resposta e ele não vai mais continuar lendo. Então não tem problema nenhum, porque ele já sabe a resposta. Então você não precisa ler a entrada para depois imprimir a saída. Na hora que você já sabe a saída, você já imprime. Outro jeito de fazer também. Aí tu foi dado outro rádio. Vamos lá. Tá, então aqui a gente tem que imprimir a divisão, né? A dividido por B. Tá, mas aqui tem um porém, ó. Acho que a gente já copiou aqui a entrada, tá aqui a entrada. Vamos testar. 85.
Ó, tá imprimindo aqui 2.5, mas a gente quer que imprima 2.50, porque a saída deve ser um número real, a divisão de A por B com precisão de 2 casas decimais. Né? Então, a gente precisa que tenha essas 2 casas decimais. E o pior, deixa eu ver aqui. São 2 números reais. Eu já coloquei aqui inteiro, porque o exemplo de entrada está inteiro. Daí você já cai na pegadinha, né? Mas na verdade você tem que ler 2 números reais. Então aqui poderia ser 5.2, né? Não precisava ser inteiro. Então o exemplo tá tentando te enganar aqui. Então a gente tem que mudar isso aqui para float. Isso aqui para float. E a gente tem que imprimir com precisão de 2 casas. Em Python eu vou usar Alguém sabe como coloca a precisão de 2 casas em Python? Tô vendo um código no GitHub aqui, eu vi isso em algum lugar. Eu não me lembro. Deixa eu ver aqui. Vamos pesquisar aqui. Ó, lembrei, deixa eu te mandar lá no geral o código. Manda lá no geral. Ó, mas calma aí, que o código meio... Tá lá no geral, no Discord. Tá aqui, tô vendo, beleza. Faltou o F no final. Agora tá certo. E daí a gente aprendeu outra coisa. Que a gente pode colocar o nome da variável aqui, ó. Botar um F. Então aqui a gente tem a variável que a gente quer imprimir. E daqui a gente tem a formatação que a gente quer fazer. Ou não? Parece que não, né? Ficou faltando aqui, ó. Pronto. Então, beleza. Então, a gente leu, imprimiu e escolheu a formatação com 2 casas decimais, imprimindo um float. Então, beleza. Valeu pelo código. Beleza. Lâmpadas. O pessoal também pede muita ajuda com ele. Esse aqui eu tô ligado. Quando eu dava aula também, era um que os meninos tinham muita dúvida. Esse problema é bugado. Tá, 2 interruptores. Tá, tem 2 lâmpadas, 2 interruptores. Tá, então o primeiro interruptor muda o estado só da A e o segundo interruptor muda o estado das duas. Se estiver acesa, apaga, tá. E as lâmpadas estão apagadas. Então a gente tem... Primeira coisa, vamos fazer o arquivo aqui. Vamos ler a entrada, então a gente tem a quantidade, depois N. Mas a quantidade a gente não vai usar em Python, então a gente vai botar D. Mas a gente não vai usar, né? A gente vai usar o de baixo, então a gente tem aqui N inteiros e depois os interruptores que estão sendo usados. Então vamos botar interruptores. Vou chamar só de input, split, e vamos dar um map para inteiro. Então vamos imprimir aqui o que a gente está lendo. Tá, entrada para cá, copiar a entrada, Python 52, entrada. Tá no map, que tá tudo ok, né? Então a gente pode botar isso aqui numa lista, só pra gente ver imprimindo. Então tá aqui, ó. Então aqui é como a gente leu a entrada. Então a gente leu essa segunda linha, que é a linha que é importante pra gente. Deu um split, deu um map para transformar tudo em inteiro.
E agora a gente tem qual foi o valor apertado, se foi o primeiro interruptor, o segundo interruptor. Então agora vamos para o inicial das lâmpadas. A lâmpada A começa em 0, a lâmpada B começa em 0. Em Python a gente pode fazer assim, ó. Então a primeira recebe 0 e a segunda variável recebe 0 também. Então. Mas nesse que eu tô falando, velho, Python parece muito pseudocódigo. Tá, vamos ver aqui o que, é que a gente tem. Tá, então a gente tem aqui, a única coisa que a gente está imprimindo é o i. Então tá aqui o i. Então, se i for igual a 1, é para mudar o valor da lâmpada 1, né? Da lâmpada A. Então A recebe... Então a gente poderia fazer aqui if A igual a 0, A recebe 1. Se não, A recebe 0. Então aqui a gente já estaria mudando o valor da lâmpada A, mas não está imprimindo nada. Mas aqui a gente já estaria mudando o valor da lâmpada A, né? Se não, ou seja, se o i não for 1, ele vai ser 2. E daí a gente tem que mudar, fazer a mesma coisa para a lâmpada A e para a lâmpada B. Então vamos copiar aqui para B. Então a gente tem que mudar o da A e tem que mudar o da B. Pronto. Então se a gente apertar o interruptor 1, a gente vai mudar o estado da lâmpada A. Se a gente apertar o interruptor 2, a gente vai mudar o estado da A e o estado da B. Tem que imprimir em duas linhas, né? Então aqui a gente vai imprimir print o estado final da A e o estado final da B. Tá. Então parece que está certo. Vamos enviar. Mas esse código a gente vai melhorar. Deu certo, mas a gente vai ter que melhorar esse código aqui. Bem, tem gente que argumenta que se passou, passou, né? Então, não importa como o código tá, mas passou na questão. O importante é o balão. Né? Mas a gente vai melhorar esse código aqui. Então, a gente vai fazer aqui o A. Ajeitando aqui a cadeira. Tá. O A vai receber 1 se o A for igual a 0. Se não, ele recebe 0. Né? Então, o valor que a gente vai receber dessa expressão aqui é, se o A for igual a 0, a gente vai colocar 1. Se ele não for igual a 0, a gente vai colocar 0. Então a gente pode agora fazer o mesmo aqui para A e para o B. Para o A e para o B. Certo? Então é a mesma coisa que estava escrito antes, só que agora reduzido para algumas linhas. Mano, acabei de pensar na solução doida de resto. Deixa eu ver. Pronto, certo também. 0 em 1. Nossa, o enunciado é grande essa daqui. Tá terminando nosso tempo aqui. Mas vamos fazer essa aqui. Tá, então tem que ser o cara que escolheu diferente, né? Aí no caso de dar empate também. Como é que a gente faz esse aqui de um jeito eficiente? Ou a gente tem que fazer um monte de if aqui? Vamos ler a entrada primeiro. Copiar a entrada. Colocar aqui no meu arquivo de entrada. Criar 88. Pai. E ler A, B, C. Então a entrada tá dando certo aqui. A gente consegue ler a entrada direito, ela está indo para as variáveis corretas, a gente está imprimindo direitinho.
Agora a gente precisa saber quando é diferente, né? Como é que a gente faz isso aqui? Vocês têm não ideia aí pra gente não fazer um monte de if? O quê? Como fazer um 0 e 1? Como saber quem ganhou um 0 e 1? Sem fazer um monte de if. Pegar a soma? Mas aí não sabe quem ganhou, sabe? Não, você quer saber quem. Ah tá, foi mal. A soma é fácil, né? Dá pra ver o resto da divisão por 3. Aí, tipo, se for 2, você procura o cara que ficou com 0. E se for 1, você procura o cara que ficou com 1. Não, é que ele quer fazer direto. Não, mas essa é boa. Essa é boa. Se a gente tiver a soma, se a soma for igual a 0 ou se a soma for igual a 3, a gente já sabe que deu empate, né? Então vamos fazer esses dois casos. Então se A mais B mais C for igual a 0. Ou A resposta certinha, mas a gente tá lá. Binário é bom. Alterado binário. tá, então nesses dois casos deu empate, né? Então não tem vencedor. Se for 0 ou se for 3. Se não, daí a gente pode fazer essa ideia do A mais B mais C, resto da divisão por 3. Se isso aqui for igual a 2, aí a gente vai atrás de quem? De quem teve o 0, né? Isso. Print A. Print B. Beleza. Daí o último caso a gente poderia colocar. A gente poderia copiar isso daqui e colocar igual a 1, né? Mas sempre vai ser esse caso, não tem outro caso. Então vamos só. Tem um else. E daqui a gente tem que procurar quem tem o 1, né? Porque daí nesse caso, duas pessoas colocaram 0 e uma pessoa colocou 1. E a gente quer saber quem que tem esse 1. Então vamos testar. Tá. O primeiro exemplo deu C, tá certo? O segundo exemplo. Boa. E o terceiro. Ah, beleza. Boa. Beleza, a gente conseguiu bastante ponto nessa primeira. A gente já tem um problema para a próxima, que eu não sei se vai ser amanhã ou depois de amanhã. Eu vou tentar fazer o máximo possível, porque eu acho que foi bem bacana. Acho que é bacana vocês participando. Mostra os bonequinhos aí, pô. Mostra o quê? Ah, bonequinho? Ali atrás, ó. Aí, blogueiro, aí... Não, aí é muito blogueiro, né? Não, mas tem uns que eu gosto bastante. Ó, deixa eu ver aqui. Eu falo, todo mundo é blogueiro, mano. É. Todo mundo tem um pouquinho de blogueiro. Já lá, cara, que foda. Tô. Mas, Bom, então esse aqui, ó. não, muito massa também. Todo esse aqui é do Senhor dos Anéis, essa estante aqui é do Senhor dos Anéis. Legolas? Tem. Você tem o Legolas? Tem aqui, ó. Mas o Legolas não é tão bacana, não. É. Vendo? O Legolas eu não acho tão bacana, não. Toda essa estante aqui é do Senhor dos Anéis e tem outra ali de outras coisas. Tem uma coisa bem bacana, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Você já encontra esse Brasil, meninos. Colecionador, que isso? Não sei se está focando, não sei se está... Era dinheiro. Ia lá, cara. Que isso?
Esse aqui foi meu irmão que fez pra mim. É de papel. Ô louco, massa. É, bem bacana. Charizardão de papel. Caraca, massa. Ele fez pra mim, daí eu trouxe lá do Brasil. Bem Acho que eu bacana. vou fazer uma live assim, tá apresentando os boletos e pedir sorteando pra quem ia pagar na live. Quem quer pagar tempo de água, de cartão. Pois valeu, galera. E se vocês tiverem uma ideia de algum tópico, a gente não precisa ficar só resolvendo exercício fácil. Ou então exercício difícil com Rangel. A gente pode fazer outras coisas, a gente pode, sei lá. Pois valeu, galera. Resto bom dia aí pra vocês. Eu vou já me recolher, vou jantar e tal. E acho que foi bem bacana, foi bem divertido. E vamos ver a próxima. Tá? E tenho ideias aí do que a gente pode fazer na próxima. Valeu, Aí falou. até mais. Falou. Até mais.